Bom dia, na paz do Senhor, para aqueles que já estão acordados, que estão aí acompanhando. Mais essa madrugada de oração na presença do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar e venha falar conosco mais uma vez. Eu quero estar convidando os irmãos, os amigos, todos aqueles que estão nos acompanhando, para que a gente venha meditar na palavra do Senhor. É momento de nós estarmos buscando na palavra do Senhor. E o Senhor já tem me incomodado, há 2 semanas atrás o Senhor já tinha me incomodado para estar falando essa palavra de hoje. O Senhor já tinha tocado no meu coração e o Senhor confirmou essa palavra durante toda essa semana. Porque o Senhor tem me inquietado no meu coração para estar falando com os irmãos a respeito da salvação, a respeito da nossa alma, a respeito do valor de uma alma. E muitas vidas estão se perdendo. Mas nesse momento o Senhor vem fazer nós refletirmos sobre a salvação, sobre o que vai ser de nós após a morte. Se acabar a nossa vida agora, aonde nós vamos passar a eternidade? E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa manhã. E eu te convido a juntamente comigo adorar o Senhor hoje, nessa madrugada, através da sua palavra. No livro de Marcos, no capítulo 8, o versículo 36 e 37 diz assim: O que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, nessa manhã nós vamos aprender que nada nesse mundo, nada, nenhum valor desse mundo se compara ao valor da sua alma. Que você é muito importante para o Senhor. Que a nossa alma é o bem mais precioso para o Senhor. O Senhor, Ele nos amou de uma maneira tão grandiosa que Ele providenciou um plano para nos resgatar. A palavra do Senhor diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor traçou um plano, Ele já tinha um plano de resgate para nos salvar, para nos dar a vida eterna. A palavra do Senhor diz assim lá em Apocalipse 22, a partir do versículo 13, diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama ou se afeiçoa à mentira. Esse versículo aqui, irmãos, traz a palavra do Senhor falando um grupo de pessoas que não vão entrar no reino dos céus, que não vão participar da salvação e que vai passar a eternidade longe do Senhor. E a palavra de hoje, ela vai ser assim mesmo, é uma palavra que vai falar de salvação, que vai falar de como é difícil a vida longe, separado da presença do Senhor. Em 1 Coríntios diz assim, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão, porque as pessoas hoje, elas clamam por liberdade, uma liberdade que escraviza, uma liberdade que na verdade não liberta. Em nome de uma liberdade você se torna escravo do pecado, escravo do mundo, escravo da prostituição, escravo da mentira. E eu quero dizer para você nessa manhã, nessa madrugada de oração, que você não é seu. Quantas vezes a gente bate no peito e fala, a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. E eu quero trazer para você nessa manhã que você não é seu, você é do Senhor. Foi o Senhor que te fez, foi o Senhor que te deu a vida e você pertence a Ele. A palavra do Senhor diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Está em 1 Coríntios 3,17, 16 e 17. Então, o templo de Deus que sois vós é santo, você é o templo de Deus, o seu corpo não é seu, a sua vida não é sua, é do Senhor. E o Senhor vai pedir conta dessa vida, Ele vai pedir prestação de conta. Todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Deus, todos nós seremos julgados e todos nós vamos dar conta das escolhas que fizemos na vida. E você está sabendo nessa manhã que o seu corpo não é seu, é do Senhor. Foi o Senhor que fez, a nossa origem é no Senhor, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos resgatou.
E eu quero dizer nessa manhã para você que o céu é real. O céu é real, a salvação é real, o inferno é real. É o certo e o errado, o céu e o inferno. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. A palavra de Deus ela é muito clara. Eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, para os amigos, para a minha família, todos aqueles que me ouvem. A mensagem dessa manhã vai definir a eternidade de alguém, ou de muitos. A mensagem de hoje é para que você saiba que o céu é real, que o inferno é real, que não tem uma sala de espera, que depois da morte não tem mais jeito, que a porta da graça se fecha exatamente na hora que a gente morre. Eu quero trazer para vocês nessa manhã uma parábola, uma pequena historinha que conta de um homem que ia ser executado. Ele ia ser executado, ele era condenado à morte, e no momento ali da sua execução, o governador daquele estado foi ali para absorver aquele homem. E ele foi disfarçado como um religioso, com uma Bíblia na mão. Mas dentro daquela Bíblia tinha ali um papel que autorizava a libertação daquele homem. Mas quando aquele religioso sentou do lado dele para conversar com ele, ele não quis saber de conversa. Ele: eu não quero saber de você, vai embora, eu não quero conversar com ninguém. E ele não quis falar. E quando aquele homem saiu, o guarda que estava juntamente com ele ali naquela cela falou assim: você é muito burro, você perdeu a oportunidade. Aquele homem ali não era um religioso, aquele homem ali era governador e ele ia te dar a sua libertação. Ele ia impedir que você fosse executado. E quando foi na hora da execução daquele homem, alguns dias depois, ele pediu a palavra. E na hora que ele pediu a palavra, ele disse: eu quero deixar uma mensagem para aqueles para os mais jovens, que eu vou morrer hoje, mas eu não vou morrer por causa dos pecados que eu cometi, mas sim por causa do perdão que eu rejeitei. E foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. Eu quero dizer para você nesta manhã que o homem, ele não vai para o inferno por causa dos pecados que ele cometeu. Todos os pecados que você cometeu, Jesus já perdoou. Jesus já perdoou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava ali levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Todo o pecado da humanidade já estava sobre ele. A palavra do Senhor diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já morreu por você, já morreu, já te perdoou. Ele já me perdoou, ele já perdoou todos nós. Todos os nossos pecados já foram perdoados muito antes de nós existir. No dia que o Senhor mandou o seu filho para morrer na cruz, ele já estava ali sendo imolado como um cordeiro, como um último sacrifício, o que salvaria a humanidade. E você foi perdoado ali. E eu quero que você venha pensar nesta manhã a respeito da sua salvação. Porque nós não perdemos a salvação por causa do nosso pecado. Nossos pecados já foram perdoados. Nós perdemos a nossa salvação porque não aceitamos o sacrifício de Jesus. Porque rejeitamos o perdão que ele oferece. E eu sei que muitas vezes você não estava se esclarecido ou não conhecia essa palavra. Talvez você não sabia disso. Mas eu quero te lembrar. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus e ter fé. A palavra do Senhor diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Quando você busca o Senhor, ele tem resposta. Quando nós buscamos o Senhor, ele nos acolhe. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui em Romanos 6:23 fala acerca da vida eterna, de que ele é um dom gratuito de Deus, ou seja, um presente. Cada um de nós ganha esse presente. E que o que nós temos que fazer então para ter esse presente? É aceitar esse presente tão maravilhoso que Deus nos concede. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna é seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está em 1 João 5, o 11 e o 12. Além de aceitar, também devemos exercitar a nossa fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, está em Efésios 2, o 8 e o 9.
Então é pela fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu estou aqui agora, nesse momento, falando para você da palavra de Deus. Falando que o céu é real, que não tem outro jeito, que não tem outro caminho. Dessa forma, todo que aceita Jesus como seu Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Deus nos ama com amor eterno. Tanto amor que se dispôs a dar o seu Filho para vir ao mundo, passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Jesus levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, estando mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça. O Filho de Deus carregou sobre si a nossa culpa. Irmãos, é tão lindo o sacrifício de Jesus por nós, porque quando a gente raciocina, quando a gente para pensar que há 15 ou 16 gerações atrás, 17, porque nós estamos em 2020, e antes, quando Jesus veio aqui e morreu na cruz do Calvário, faltavam 18 gerações para nós nascer, e ele morreu ali por nós. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos apenas um pensamento na mente de Deus. Deus sabia que nós existiríamos e Deus sabia que esse dia aconteceria. Deus marcou essa data, esse momento, para que você soubesse disso, para que você se preparasse, para que você estivesse em alerta de que a qualquer momento nós podemos ser recolhidos. Nós estamos vivendo um momento angustiante na nossa cidade em Barra do Garça. A pandemia aqui ela está muito grave, vidas estão sendo ceifadas todos os dias. Todos os dias a gente vê pessoas queridas sendo levadas, sendo recolhidas. E eu quero trazer para a memória nessa manhã que a próxima vítima pode ser qualquer um de nós, pode ser eu, pode ser você. E eu quero te dizer que depois que morrer não tem mais jeito. O jeito é agora. Jesus me inquietou o meu coração para estar falando da salvação, da vida eterna, porque nós estamos levando na brincadeira. Irmãos, eu já disse que a mensagem de hoje vai definir a eternidade de alguém, porque é inaceitável ver tantas vidas se perdendo, é inaceitável ver nossos amigos, nossa família morrendo sem Jesus. Eu tenho 24 anos na presença do Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E eu tenho visto muitas vidas se perdendo ao meu lado, diante dos nossos olhos, por causa que nós temos muita ética, porque a gente às vezes tem muita educação e evita de falar a verdade que a Bíblia manda, para não entrar em confronto, para não desrespeitar. Muitas vezes a gente se acovarda e não fala que se você morrer você vai para o inferno, porque nós deixamos de pregar o verdadeiro evangelho genuíno, o evangelho da salvação. Nós deixamos de pregar o evangelho verdadeiro, onde o céu e o inferno são únicos caminhos que temos após a morte. Não existe meio termos, irmão. Quando a gente morre, vai passar a eternidade, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem outro caminho. A Bíblia diz das duas estradas, da porta estreita e da porta larga. A Bíblia diz que apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à salvação, mas que largo é o caminho e a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por elas. Eu quero que você venha meditar nessa manhã, porque se for eu ou for você, que você possa estar preparado, e que eu tenha feito a vontade do meu papaizinho do céu, que é te avisar, te alertar para isso. Eu consegui, irmãos, buscar na palavra do Senhor amigos, familiares, aqueles que estão me ouvindo, aqueles que vão ouvir essa live depois, aqueles que vão ouvir daqui a algum tempo, porque eu sei que essa palavra ela vai ser levada muito longe, muitos serão alcançados por ela. Mas o Senhor me deu alguns versículos na tua palavra a respeito do inferno. Irmã Saul, mas por que você vai falar do inferno? Para que você não queira ir para lá. É por isso que eu vou falar. Para que você não queira ir para lá. Porque quando a igreja pregava a respeito do inferno, houve muita salvação, houve despertar. E hoje nós estamos pregando um evangelho só de prosperidade. Um evangelho que está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Não está tudo bem, não. O tempo urge, é momento de salvação, é momento de correr para os pés do Senhor, é momento de entregar a sua vida ao Senhor. Em Mateus 24, no versículo 41, diz assim:
Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em Isaías 14, verso 15 diz assim: e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Provérbios 15 diz também a respeito do inferno, no versículo de número 24: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para os que se desviam do inferno que está embaixo. A palavra do Senhor diz claramente que o inferno é um lugar, ele existe. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos, ele não foi preparado para mim e para você. E o peso e a angústia do pecado e a angústia de vidas que estão se perdendo hoje está sobre os meus ombros. Porque eu sinto a aflição da humanidade, eu sinto a aflição das famílias que estão perdendo seus entes queridos. A palavra do Senhor diz que a paz que vem de Deus é uma paz que ela vai além de todo o entendimento. A paz de Cristo ela excede todo o entendimento, que ela vai guardar os nossos corações, o nosso pensamento em Cristo Jesus. Mas o que tem inquietado a minha alma nesses dias é as pessoas morrerem sem Cristo. Nós sabemos que vamos morrer. E eu sei que muitos irmãos estão preparados para o retorno para casa, porque nós não vamos, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, para nós que temos intimidade com Deus, morrer não é simplesmente morrer, é voltar para casa. Nós somos cidadãos do céu, a Bíblia diz que nós seríamos peregrinos aqui, que a nossa estadia aqui não seria para sempre, que a nossa vitória é com Ele, que a nossa casa lá, Jesus falou que ia nos preparar lugar. Ele falou: e se eu vou preparar lugar, voltarei outra vez para buscar, para que onde eu esteja, estejais também vós. E ele já foi, já preparou, nossa casa está preparada. E se o Senhor me recolher agora, e eu sei que tem muitos irmãos preparados para casa, mas eu não poderia deixar de avisar você, de avisar minha família, de avisar meus amigos, meus parentes, todos aqueles que passaram pela minha vida. Talvez eu não tenha mais outra oportunidade de falar do amor, mas eu quero te dizer que Deus amou esse mundo de tal maneira para que você fosse alcançado. Ele amou esse mundo de uma maneira sem explicação, de uma maneira que não tem como medir. Quando se colocou essa fala de tal maneira, era porque não havia como medir o tamanho do amor de Deus. É um amor tão grande que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos resgatados. E quando eu falei o valor de uma alma, a nossa alma, ela custou o preço de sangue. Jesus, ele abriu mão do seu trono para nascer aqui. Ele saiu do seu trono de glória e veio nascer. Ele falou: Pai, eu vou lá, eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela. Jesus achou que valia a pena morrer por nós, porque era um amor tão imenso, que mesmo nós o rejeitando todos os dias, ele veio morrer por nós. Quando nós ainda éramos apenas um pensamento no coração de Deus, porque nós ainda ia demorar para nascer. Quantos anos depois nós nascemos? No século XIX, que a nossa geração começou a nascer. E o nosso Deus, ele nos resgatou, ele pensou em nós. Eu quero dizer mais alguns versículos aqui. A palavra de Deus diz claramente que o céu é para cima, o inferno é para baixo, e ele existe. E a Bíblia diz que ele é um lugar de tormento. O inferno não é um lugar onde Satanás reina e se diverte. Ele coloca essa mentira no coração das pessoas. Quantos brincam e zombam e acham que o inferno é um lugar onde o Satanás é rei e é onde as pessoas vão para lá se divertir, se prostituir, beber cachaça e usar drogas. Eu quero dizer para você nessa madrugada de oração que o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de sofrimento. A Bíblia diz claramente que lá o fogo não apaga e o bicho não morre. É um lugar de sofrimento eterno. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos, ele não foi preparado para nós. Nós nascemos para viver e adorar o Senhor e ser feliz. Jesus falou: eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Jesus veio para que nós vivemos, mas a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. E por isso que aqueles que não se arrependem, aqueles que não se convertem, aqueles que não voltam para Jesus, correm o risco de passar a eternidade no inferno. Correm o risco de perder a salvação e de ter a sua vida, a sua eternidade longe, separado de Deus. O inferno é um lugar real, ele não é um símbolo, nem uma metáfora. Ele existe. É um lugar com dimensões espaciais. Aqui a gente tem várias passagens na palavra do Senhor onde fala a respeito dele. Aqui no livro de Salmos,
9, o versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. 2 Pedro 2 diz: porque se Deus não perdoa anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Apocalipse 20 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, é urgente. Essa é a razão por que o Evangelho é tão urgente. É o motivo que Deus nos chama a crer agora, porque depois de morte será tarde demais. Aceita Jesus hoje, crê em Jesus hoje, arrepende dos seus pecados, abandona. A palavra do Senhor diz assim lá em 2 Crônicas: se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu chamo você hoje para Jesus, eu chamo você hoje para a salvação, eu chamo você hoje para despertar, porque o Senhor está voltando, porque a hora do Senhor está voltando, é momento de nos voltarmos para Jesus. Muitas vezes a gente pensa no arrebatamento e almeja pelo arrebatamento da igreja, porque Jesus vai voltar, mas a todos os dias tem pessoas sendo recolhidas individualmente. Jesus está voltando para muita gente individualmente. E eu te convido nessa madrugada de oração para voltar para Jesus. Você que está na igreja brincando de ser crente, você que está apaixonado pelas coisas do mundo, eu venho despertar o seu coração para se consertar com o Senhor, para render-se ao Senhor, porque é momento de nos rendermos a Ele e estarmos preparados. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando essa live, pela vida daqueles que vão estar acompanhando depois, pela vida de toda a minha família, de todos os meus amigos, de todos aqueles que me conhecem. E eu vim trazer para você hoje o céu e o inferno é real. Prepara a sua vida, prepara, porque na hora depois da morte não tem mais jeito. Salvação só se consegue enquanto está vivo. Eu quero estar orando pelos irmãos e pelo caderno de oração que está lá na igreja. Eu quero estar pedindo ao Senhor que venha te dar oportunidade, que venha dar oportunidade, que ninguém morra de repente e não tenha a oportunidade de falar com o Senhor. Mas que o Senhor te dê a oportunidade de lembrar dessa palavra. Que se alguma coisa acontecer com você, que não seja fatal, que você tenha a oportunidade de conversar com Deus e aceitar Jesus dentro do seu coração. Porque o ladrão da cruz, ele foi salvo na última hora. Ele falou: Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino. E Jesus falou para ele assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E que nós venhamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor. Papaizinho do céu, amado da minha alma, mais uma vez eu me coloco diante da tua presença para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu santo nome. Papai, essa obra é sua, é do Senhor. O Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E o teu Espírito toca no coração de cada um nessa manhã. Que vidas venham ser alcançadas pelo Senhor, pela sua palavra. Que as pessoas venham se despertar para a salvação. Papai, dê oportunidade de cura, oportunidade de libertação, oportunidade de salvação. Eu clamo pela cura do pastor Abraão, de todos os irmãos que estão agora internados nos hospitais de Barra do Garças e nos hospitais do mundo. Eu oro por cada família enlutada. Eu oro por cada pessoa que está sofrendo, chorando, desesperado pelos seus entes queridos. Eu oro pela humanidade perdida para que seja alcançada. Eu oro, papai, por cada um da minha família para que sejam alcançados pela tua palavra, que creia na tua palavra e busque a tua presença. Eu oro por cada amigo, cada parente. Eu oro, papai, por cada vida que vai estar ouvindo a palavra do Senhor nessa madrugada de oração e que possa ser alcançado e que a sua vida seja alcançada e que tenha salvação e passe a eternidade com o Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, papai, no nome santo de Jesus. Amém. Santo é o Senhor.